Vamos então, irmãos, continuar. Domingo passado eu comecei falando sobre a segunda etapa na caminhada de Elias e Eliseu, Betel. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 2. Abra aí comigo ou siga aqui na tela a projeção do versículo. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 2. No caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei, e só. Então foram a Betel. Vamos orar? Espírito Santo, fala conosco. Continua falando, Senhor, como foi nesse texto domingo passado. Teu Espírito continue a nos inspirar em Gênesis também, 28, com a vida de Jacó, sua passagem por Betel. Nós oramos agora para que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, a segunda etapa na caminhada de Elias e Eliseu. A primeira etapa foi Gilgal. Domingo passado, então, eu comecei a falar sobre Betel e hoje eu vou terminar. Betel é um lugar de sonhos, restauração de sonhos e um lugar também de aliança com Deus. Vamos dizer? Coloca aí o título, por favor. Betel, lugar de restauração de sonhos e de aliança com Deus, que é o slide anterior a esse aí. Mas diz comigo, diga Betel. Vamos lá, mais forte. Betel, lugar de restauração de sonhos e compromisso com Deus. Compromisso, sinônimo de aliança com Deus. Em Gênesis 28, nós começamos domingo passado, Gênesis 28, versos 10, 11 e 12. Hoje nós vamos continuar a partir do 13. Mas vamos ler o texto. Quem sabe alguém não estava aqui e vai ser bom a gente revisar. Gênesis 28, 10, do versículo 10 em diante. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, eu tomei o texto aqui de Gênesis 28 para falar de Betel. Por quê? Porque a primeira referência sobre esse lugar, Betel, é em Gênesis 28. Então, Jacó estava fugindo do seu irmão, porque ele estava agora ameaçado de morte. Eu contei um pouco dessa história, não vou me deter nisso, mas ele chega a um determinado lugar, e era um certo lugar, não era um lugar importante, não era um lugar conhecido. O nome desse lugar em hebraico era Luz, e Luz significa pé de amêndoa, amendoeira, ou seja, não era um lugar significativo. E ali Deus se revela a Jacó. Primeira coisa que eu falei domingo passado foi um lugar comum marcado pela presença de Deus. Um lugar comum marcado pela presença de Deus. E o nome daquele lugar foi mudado de Luz, pé de amêndoa, para Betel, casa de Deus. O que eu falei domingo passado foi nosso lugar comum, nosso dia a dia, na nossa vida diária, né? Nas nossas idas e vindas, nos compromissos que nós temos com a casa, com o trabalho, com estudos, né? Nós todos temos compromissos, temos uma agenda, mas Deus gosta, irmãos, de entrar na nossa história, no nosso dia a dia. Deus gosta de tocar a nossa vida comum, a nossa vida normal. É em um evento diário que pode acontecer o desencadear de algo novo na nossa vida. Cristiane hoje de manhã estava falando no Tadel sobre a diferença de evento e processo, acontecimento e processo. Os acontecimentos são pontuais. Por exemplo, esse culto pode se tornar um acontecimento na tua vida. Neste culto, Deus pode marcar alguém aqui e iniciar um processo. Os acontecimentos são importantes, mas o processo é mais importante ainda. Então aqui nós temos um evento acontecendo na vida de Jacó. Um acontecimento. Foi em uma noite, em um lugar qualquer, que Deus encontra esse homem pela primeira vez.
E aquele lugar foi transformado pela presença de Deus. A vida de Jacó começou um processo. E se a gente for estudar a vida de Jacó, esse processo iniciado em Betel durou 20 anos, até que ele voltou de novo a esse mesmo local, regressando à sua terra. 20 anos. A gente muitas vezes não quer perseverar, né? Nós queremos as coisas de forma automática, rápida, até porque nós estamos vivendo nessa época, né? Das coisas muito rápidas, muito tecnológicas, de apertar um botão, de dar um clique, né? de tocar na tela. Mas as coisas de Deus, queridos, são processuais. Eventos são importantes. Eventos são catalisadores, né? O catalisador é algo que provoca uma reação, que acelera uma reação. Eu vejo pessoas, por exemplo, não, eu vou para o encontro com Deus porque a minha vida vai mudar. Não é assim. Você vai para o encontro com Deus para lá Deus te mostrar o caminho que você deve seguir. Claro que eu creio em milagres, né? Existem curas que estão instantâneas. Existem toques de Deus que são instantâneos. Mas deixa eu te dizer, a maioria das vezes é um processo. E a gente se perde no processo. Porque não temos perseverança, nós não temos a tenacidade requerida, nós não temos, né, a garra para continuar. Por quê? Porque muitas vezes somos almáticos, né? Nós somos guiados pelas emoções, nós somos cheios de altos e baixos. E isso, queridos, faz com que seja interrompido o processo nas nossas vidas. Então aquele lugar foi marcado, foi de noite, nós vimos isso aqui semana passada, na noite escura da alma. Eu tomei essa expressão número 2, tá? Na noite escura da alma é onde Deus se revela. Eu tomei a expressão do místico espanhol São João da Cruz. Ele usou essa expressão e outras pessoas também, né, explicaram a noite escura da alma. Alguns chamaram de o inverno da alma, né? Aquele momento que você está em crise existencial. É aquela crise que não é apenas emoção, mas é uma crise de um vazio, que você está buscando um propósito, que você está buscando respostas, pois nesta noite escura, Deus, Ele pode, né, se revelar. Depois nós vimos que Deus providenciou uma pedra para servir, esse é o número 3. Às vezes Deus nos dá o que precisamos em uma embalagem que não gostamos. Jacó precisava de um travesseiro, Deus deu uma pedra como travesseiro. Não era exatamente o que ele queria, mas era o que ele precisava. Então, muitas vezes, queridos, Deus está mandando respostas para nós e a gente não está recebendo porque não está vindo do jeito que a gente queria, né? Muitas vezes é uma resposta de oração, é uma porta que Deus abre, às vezes é alguém que Deus coloca, né, em nosso caminho, que tem características, que tem qualidades diferentes e a gente não reconhece. Por quê? Porque é uma pedra que pode se transformar em um travesseiro. Então, falamos disso. E terminamos no número 4, só sonha quem deita e dorme. Os sonhos só vêm em descanso. Quando nós estamos agitados de um lado para o outro, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E Deus não vai falar. Se você nunca para, se você sempre está com pressa, se você nunca tem tempo para Deus, Deus não vai falar. Isso é uma regra universal. Para Deus falar, Ele precisa que você pare. Tem gente que quer pegar a Bíblia e fazer um sorteio, né? Deus fala comigo, aí abre, aí bota o dedo. Assim, queridos, o nome disso é preguiça de ler a Bíblia, certo? A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não é, né, não é caixinha de promessa. Eu conheço crentes que dependem de caixinha de promessa para Deus, teoricamente, falar com ele. Uma vez eu inventei de fazer isso no meu aniversário, que eu estava com preguiça de ler a Bíblia. Deus vai falar comigo, abrir. Gente, foi sério. Deus tem senso de humor. Porque no dia do meu aniversário eu fiz esse tal de sorteio, botei o dedo e saiu, maldito o dia em que eu nasci. Sério, sério mesmo. Eu vi Deus até brincando comigo, até uma risadinha, Deus dizendo, vai ler a Bíblia, se tu queres que eu fale contigo. Então assim, nós precisamos parar
parar para ouvir Deus. Na agitação do dia a dia, no burburinho, a gente não vai conseguir ouvir Deus. Só sonha, ou seja, Deus só vai depositar sonhos em nosso coração quando a gente para, quando a gente descansa, quando a gente dorme. Ok, vamos lá, número 5 agora, versículo 12 primeiro, né? O slide anterior com o versículo e depois vamos ver a declaração aí no número 5. Versículo 12: E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo, o topo da escada, alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, número 5, Betel é o lugar de revelação de Jesus. Betel, casa de Deus, apesar de estar no Antigo Testamento, El é o nome de Deus no Antigo Testamento, mas Deus se revela através de Jesus. Quem quiser ver o Pai, veja o Filho. Quem quiser conhecer o Pai, conheça o Filho. E Jesus aqui é a escada. Jacó sonhou com uma escada. Para que serve uma escada? Escada é uma ferramenta. Para que serve uma escada? Para você acessar um lugar alto que na nossa estatura, sozinho, né, com os nossos braços, a gente não alcança. A escada nos aproxima de um lugar inacessível, facilita até o serviço, né? Porque às vezes você alcança com a mão o lugar que você quer, mas você precisa subir para poder trabalhar com mais habilidade. Então a escada é uma ferramenta que facilita o acesso a algo inacessível. Jesus é a escada, Jesus é a ponte que nos leva de volta ao Pai. Meus queridos, o Evangelho é centralizado em Cristo. Se a gente tirar Cristo, se a gente tirar a cruz, a gente não tem mais Evangelho. Por isso que os cultos têm que ser centrados em Cristo. Os louvores, a adoração, a oração, a palavra tem que ser centralizada em Cristo. Chamamos isso de cristocêntrico. Centro cristão de adoração. O nosso nome é bem, digamos, declarativo, né? Bem enfático em dizer que nós queremos ser um lugar central, central, ou seja, onde pessoas vêm de outros lugares, onde o acesso é facilitado, central, cristão, centro cristão. Então, Cristo tem que estar no centro do centro cristão. A adoração, eu expliquei quarta passada, se você não veio, vem quarta agora. Mas eu expliquei que a adoração, a música é o meio de transporte, tá? Só vai entender quem estava aqui quarta, eu não vou poder repetir isso. Mas a adoração é a viagem que nos leva a Deus. A adoração é a viagem que nos leva a Deus. O objetivo é a presença de Deus. A adoração, então, se apropria da música como veículo para nos levar à presença de Deus. Então, o centro cristão de adoração. Nós estamos querendo que esta igreja seja centralizada em Cristo, não centralizada na personalidade do seu pastor, da sua pastora, de algum líder, de algum nome, de alguma ideologia. Não está centralizada em um conceito. Nós temos que ser cristocêntricos. Eu gosto de músicas que falam diretamente a Deus. A gente pode até cantar, e eu canto. Algumas coloco às vezes até no meu setlist alguma música, né, de testemunho, uma música de fé. Eu sei que o pessoal engaja bem quando é música assim, né? Com muito louvor, aí todo mundo, com muito.
Eu gosto de música assim, mas eu prefiro músicas que são diretamente a Deus. Tá? Eu canto, tá, irmãos? E não tem problema da gente colocar no setlist uma ou outra música assim. Mas a adoração, o momento de adoração no culto é para ser diretamente a Deus. É falando a Ele diretamente. Tu és. Estou falando diretamente a Deus. Tu és. Ou você é. A gente não tem problema também de usar você, tá? De modo intercambiável com tu, né? Porque eu sei que tem algumas igrejas aí que não usa você para Deus, porque acha isso um desrespeito, né? Eu ia falar uma coisa, mas eu estou com pouco dinheiro para o meu advogado me defender. Assim, independente de dizer tu ou você, nós estamos dirigindo a nossa adoração diretamente a Deus. Nós estamos falando quem Ele é. Adoração é quem Ele é. Isso é muito importante, irmãos. Porque o CCA, o Centro Cristão de Adoração, tem um DNA. E o nosso DNA, um dos códigos genéticos do nosso DNA é a adoração. Algumas pessoas às vezes vêm para mim: pastor, por que vocês não cantam mais música, né, do reteté? Por que vocês não cantam mais corinho? Porque corinho, olha que nome para botar, para colocar corinho. Meu Deus do céu. Eu digo, não, nós temos um DNA. Nós nascemos com um DNA de adoração. E adoração são canções diretamente a Deus. Diretamente a Deus. Então nós temos aqui Betel como um lugar de revelação de Jesus. Jesus tem que ser o centro, irmãos. A minha pregação, ela não pode ser baseada, por exemplo, em psicologia. Eu posso falar um pouco sobre psicologia, certo? Eu posso falar sobre filosofia. Eu posso falar sobre antropologia e todas as logias. Mas a pregação não é baseada nisso. A pregação tem que ser baseada na palavra, na pessoa de Cristo. Por quê? Porque é Cristo quem transforma. Só Ele tem poder de transformação. Então, às vezes, né, e nós estamos vivendo muito isso hoje, as pessoas estão falando de tudo, menos de Cristo, da palavra, do poder de Jesus, do poder da cruz. Então aqui, a escada aqui é Jesus, e Jesus une os céus à terra. Um abismo de separação aconteceu quando o homem caiu, um abismo. O homem ficou separado de Deus. O homem foi expulso do jardim do Éden. Imediatamente após a queda, que os olhos se abriram, que eles ficaram conhecedores do bem e do mal, o Senhor disse: vocês vão ser expulsos do jardim, para que vocês não tenham acesso à árvore da vida, comam e vivam eternamente no pecado. Vocês vão ser expulsos. A Bíblia diz que Deus colocou um querubim na porta do jardim, com uma espada flamejante, guardando a entrada. E nós só podemos voltar ao jardim do Éden através de Jesus. Quando nós aceitamos o Evangelho, quando o nosso coração se converte a Jesus, quando você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, você tem acesso de novo ao jardim do Éden, que é o lugar de comunhão com Deus. Senão, está fechado o acesso. Agora, abra aí comigo, não está projetado, mas abra aí comigo João 1,51. João 1,51. Evangelho, tá? De João, capítulo 1, verso 51. Aqui é Jesus falando com um homem chamado Natanael. Natanael foi levado a Jesus pelo seu amigo. Se você ler os versículos anteriores, você tem o convite de Filipe com o seu amigo Natanael, e ele leva Natanael a Jesus. E Jesus diz a Natanael: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre a escada. Só que aqui Jesus substitui e se autodeclara o Filho do Homem.
É claro que Jesus estava pensando em Gênesis 28. A escada de Jacó apontava para Jesus. Se quisermos ter comunhão com Deus, nós temos que passar pela escada. Seu relacionamento com Deus tem que ser corrigido. As pessoas querem acesso a Deus sem ter compromisso com Jesus, sem ter entregue a vida a Jesus. E frequentar uma igreja, irmãos, não significa que você tem Jesus como tua escada. Não significa. E há um culto, uma célula. Tem muita gente lotando os cultos, os prédios, que ainda não tem compromisso com Deus, ainda não nasceu de novo. São religiosos. E aqui nós estamos vendo Jesus dizendo a Natanael. Natanael, até ele elogia, né? Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E Jesus diz a Natanael, esse é um homem que não tem engano. Esse é um homem, né, de Israel, que não tem engano no coração. Ou seja, havia uma sede no coração de Natanael, havia um desejo no coração daquele homem que foi suprido. Quando a gente tem sede, quando a gente tem fome por Deus, Deus vai nos atrair a Ele. E vai se revelar a nós. Então, o segredo agora foi revelado através de Jesus. Vamos a outro versículo de João 14, João 14, verso 9. João 14, verso 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Porque Filipe tinha acabado de pedir, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como se ele estivesse dizendo, a máxima revelação sou eu. Muitas vezes nós estamos querendo, irmãos, coisas grandes, profundas, quando a gente não passou ainda nem pelo básico, que é ver o Pai em Jesus. Muitas vezes nós estamos querendo, né? A gente quer falar difícil, a gente quer, né, arrotar a santidade, desculpa a expressão, mas é isso, né? A gente está querendo, né, estufar o peito para grandes coisas, sim, mas o Evangelho é simples. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Se você tiver um relacionamento comigo, correto comigo, se você caminhar comigo, você conhecerá o Pai. Então, esse número 5 aqui, irmãos, Betel é o lugar de você conhecer Jesus. É o lugar da revelação de Jesus. Uma experiência com Jesus. Que eu tive quando eu tinha 13 anos de idade. Apesar de ser filho de uma mulher crente, como eu testemunhei aqui, minha mãe. Apesar de estar dentro da igreja desde criança. Apesar de estar envolvido com os serviços lá religiosos. Departamento infantil, depois adolescentes. Nessa época eu já estava ajudando meu pastor. Mas eu não conhecia a Jesus pessoalmente. Ele não era o meu Senhor. Então, eu precisava da escada. Agora vamos para o verso 13. E eis que o Senhor estava perto dele. Eu até destaquei aqui na minha... está aí também. Eu vou ler na versão que está aqui na tela, porque acabou que eu coloquei uma versão diferente. Ao lado dele, ao lado de Jacó, estava o Senhor. Preste atenção nisso. Que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Pode colocar o 15. Estou com você. Destaquei aí também. Estou com você. E cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. E Deus promete, não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Agora vamos para o 16. Olha, gente, a declaração de Jacó. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. E no verso 17, coloque aí, diz, teve medo e disse, temível é esse lugar, não é outro.
senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Sabe o que eu coloquei aqui? Betel é o lugar onde a nossa percepção de Deus se inicia e aumenta. Esqueci até de colocar isso. Vou ver se eu modifico para os próximos cultos. É o ponto inicial onde percebemos Deus. Coloca aí o número 6, por favor. Para Jacó, Betel foi o ponto inicial de sua percepção sobre Deus. Mas não só o ponto inicial. É onde se inicia, mas é onde se aumenta. Todos nós temos uma percepção de Deus. Todos nós. Se eu pudesse ter aqui um instrumento para medir o grau de percepção de Deus entre nós aqui, não existe esse instrumento, né? Mas vamos imaginar, como um termômetro que mede a temperatura, temos um instrumento para medir a percepção que cada um aqui tem de Deus. Percepção é o quanto você sente, mas não é sentir, né? Eu não queria usar a palavra sente, né? Porque não é um sentimento emocional. Eu quero falar de sensibilidade espiritual. É diferente de emoção. Porque às vezes a gente pode estar triste, cansado, mas você percebe Deus. Certo? Então, percepção é uma sensibilidade espiritual. Assim está melhor. Não é apenas um sentimento. Hoje no culto eu não senti nada. Hoje eu não tive um arrepio, né? Hoje eu não chorei. Sim, essas coisas, elas podem acontecer. Mas, mesmo sem a gente chorar, sem a gente sentir arrepio, sem às vezes a gente, né, emocionalmente, fisicamente, nós não estamos sentindo nada, mas nós podemos ter percepção de Deus. Nós podemos ter uma sensibilidade espiritual. E o que foi aqui que eu coloquei como destaque? No verso 13, o Senhor estava perto dele. Volta para o verso 13 e eu vou novamente para as palavras que estão em destaque. Porque aí diz, ao lado dele. Ao lado dele. Então Deus não estava longe. Deus não estava longe, ao lado dele. Agora o verso 15. O verso 15 agora. Estou com você. O verso 13 diz que Deus estava perto, ao lado dele. E no 15 Deus está dizendo, eu estou com você e não te deixarei. Agora, deixa no 16, verso 16. Quando Jacó acorda, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Então é possível Deus estar perto de nós, é possível Deus estar até ao nosso lado e você não perceber, e você não saber. Gente, é possível, quase que agora, é possível você estar em um culto, Deus está nesse culto e você entrar e sair do mesmo jeito. Infelizmente, isso é trágico. Isso é trágico. Porque a presença de Deus é a coisa mais tremenda que existe no universo. O Criador do universo está presente em uma reunião, eu entrar e sair do mesmo jeito, é possível. Já aconteceu isso comigo. Hoje de manhã, durante o louvor, eu sempre quero me conectar, né, no louvor, e eu estava ali ainda meio cru, né? Foram tantos imprevistos hoje de manhã, né, para resolver, né, antes do culto começar, né? Porque às vezes as pessoas vêm aqui, vêm para o culto, tudo bonitinho, tudo acontecendo, mas você não sabe nos bastidores, né? E eu estava ali, Senhor, eu quero me conectar. Eu estou aqui por causa da Tua presença. Aí me ajoelhei ali, né, e comecei, Senhor, Tu estás aqui. A sua onipresença. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu estava ali dizendo, Senhor, eu sei que Tu estás aqui, mas eu quero perceber. Eu quero que a onipresença se transforme em presença manifesta.
Presença percebida. Gente, Deus está aqui agora. A onipresença dele está aqui. Mas nós estamos percebendo? Uma coisa é a onipresença, outra coisa é a presença percebida. Nós não podemos estar só na onipresença. Nesse exato momento, Deus está aqui, Deus está em todas as igrejas dessa cidade, católicas, Deus está lá. A onipresença dele está em todos os lugares. Deus está nos terreiros, Deus está nos hospitais, Deus está numa reunião agora de ateus. Os ateus estão lá reunidos e a onipresença de Deus está lá. Por quê? Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não significa que a presença dele está se manifestando. Não significa que a presença dele está sendo percebida. Porque quando a presença dele é percebida, irmãos, há cura, há libertação, há um toque, há uma mudança, há um constrangimento em nosso coração. Certo? Então é muito diferente. A onipresença está, mas não significa que Deus está lá aprovando o que está sendo feito lá. Que Deus está concordando. Deus quer estar onipresente. Deus quer estar não, né? Deus é onipresente, mas Ele quer ser reconhecido nesse lugar. E aqui esse número 6 eu coloquei. Foi o ponto inicial. Porque Jacó era filho de crente, filho de um homem crente, neto de um homem crente, gigantes. Isaac e Abraão. Gigantes. E se for para trás, a descendência dele vem de Noé, Sem, os semitas, e Sem teve seus descendentes até chegar em Abraão e Isaac. Ou seja, de Jacó para trás, gigantes, homens de Deus. Mas agora Deus estava dizendo: Jacó, meu papo é contigo. Minha questão agora é contigo, porque eu sou um Deus pessoal. E por isso que Jacó precisava perceber a presença de Deus. O Senhor está aqui. E eu não sabia. Muitos de nós estamos como Jacó. Muitos, infelizmente. Deus está perto, mas não percebemos. Deus está perto, mas não reconhecemos. É necessário a gente crescer, irmãos, em percepção, em sensibilidade. E olha a frase dele no verso 17: temível é este lugar. Ele tremeu. A palavra, eu fui olhar temível, porque em algumas traduções foi traduzida como terrível é esse lugar. E para nós, terrível soa às vezes como algo negativo, algo assim, como é que eu posso dizer? Terrível, ruim, catastrófico. A palavra aqui temível é a palavra iaré. Iaré significa temor a Deus. Também significa medo. Certo? Medo também é iaré. Mas iaré é um temor. É um respeito, é uma reverência a Deus. Um reconhecimento. Deus está nesse lugar. E você fica assombrado. Esse assombro, não no sentido ruim, mas algo que arrebata teu coração. E hoje de manhã eu estava pedindo isso: Senhor, eu quero me assombrar de novo com a tua presença. Eu quero dizer, temível é esse lugar. Quantos homens de Deus tiveram esse impacto com a presença? Eu coloquei no meu Instagram a frase de um dos pais da igreja, Gregório Nazianzeno, ou Gregório de Nazianzo. E o que ele escreveu sobre a Trindade, eu fui ler as frases. O homem viveu no ano 370 depois de Cristo. E o que ele escreve sobre a Trindade? Ele naquela época estava defendendo que Jesus era Deus e que o Espírito Santo era Deus. Porque havia muitos, já naquela época,
os arianos, os nestorianos. Já havia pessoas dizendo que Jesus não era Deus, que o Espírito Santo não era Deus. Essas mesmas falácias que temos hoje em algumas seitas, né? Testemunhos de Jeová, por exemplo, são herdeiros do arianismo. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. É a mesma conversa. E Gregório Nazianzeno escreve sobre a Trindade. Ele diz: a Trindade me assombra. Quando eu vejo o teu brilho, quando eu contemplo a tua glória, Pai, Filho, Espírito Santo, dizendo: Deus, esse homem, 370 depois de Cristo, nós estamos separados só 1.800, 1.900 anos aproximadamente. Eu disse: Senhor, eu quero ter esse impacto em meu coração, porque eu não quero lidar com as suas coisas de forma comum. Eu não quero tratar o Senhor de forma ordinária, comum, normal. Porque às vezes a gente está tratando Deus como se fosse o nosso coleguinha. Eu sei que a gente tem que ter intimidade com Deus. Ah, Ele é o meu pai, Abba pai, papai, paizinho. Não, eu chamo Deus de painho. Tudo bem, não tem problema. Desde que você entenda que Ele é o totalmente outro. Desde que você entenda que Ele é o Deus Criador do universo. A quem devemos, olha aqui para mim, a quem devemos reverência e temor. Muitas vezes nós estamos amando o Senhor, mas não estamos temendo o Senhor. Amor e temor são coisas diferentes. Amor e temor são coisas diferentes. Um homem de Deus estava preso, porque ele caiu em escândalo financeiro e sexual. Estava preso, e um outro homem de Deus foi visitá-lo e disse: fulano, você deixou de amar Deus para você estar preso, se você ter caído em pecado sexual, em escândalos financeiros? E aquele homem de Deus foi muito sincero, ele disse: não, eu nunca deixei de amar Deus, eu deixei de temer a Deus. Já pensou? Será que nós não estamos deixando de temer a Deus? Será que nós não estamos perdendo esse santo temor, essa santa reverência, esse santo assombro? Nós estamos tratando Deus como se fosse o nosso igual. Todas as vezes que eu leio o Salmo 50, eu me lembro disso. Salmo 50 tem um versículo que diz assim: pensavas que eu era igual a você. Vamos abrir lá. Salmo 50. Não estava nem escrito aqui, mas eu acho que, quem sabe, Deus está... Salmo 50, 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Deus está dizendo aqui: olha, uma pessoa que rejeita a disciplina e as minhas palavras é ímpio. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. Você concorda com os ladrões e os desonestos. E aos adúlteros te associas. Soltas a boca para falar mal. Fala mal do irmão, fala mal do pastor. Soltas a boca para falar o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Olha quanto Deus odeia gente maledicente, fofoqueiro, que se reúne para ficar falando mal dos outros. Agora preste atenção no verso 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. Gente, quando Deus se cala, é igual a minha mãe. Ela dizia assim: quando eu chegar em casa, a gente conversa, bichinho. Tua cama está feita. E ó, calava a boca. Meu Deus do céu. Eu suava. Eu já sei o que é que está me esperando. O silêncio da minha mãe, o silêncio de Deus. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que era teu igual.
Você pensava que eu era igual a você, Deus está dizendo. Você está me tratando como seu comparsa, como seu companheiro. Pensavas que era teu igual, mas eu te arguirei. Eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Nós vamos ter uma conversa, Deus está dizendo. Então, queridos, nós precisamos ter o temor de Deus de novo. O temor de Deus é quando a gente está sozinho. O temor de Deus não é aqui no culto. Aqui também. Mas o temor de Deus é quando eu estou sozinho. Quando eu não estou com Cristiane. Quando ninguém está me vendo. O que eu estou acessando, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, quais são os meus pensamentos, quais são os sentimentos no meu coração. Quando eu vejo alguém crescendo e prosperando, quando eu vejo um irmão crescendo na sua vida espiritual, né, maior do que eu, o que é que eu penso? Quando me surge uma proposta para ser desonesto, para enganar, para mentir, para dar o jeitinho brasileiro. Então, irmãos, é isso, é o temor de Deus. Provérbios diz que é no temor de Deus que os homens evitam o mal. Mas vamos terminar agora. A partir agora do verso 18. No 13, coloca o 13. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Deus está dizendo: olha, eu sou o Deus do seu pai e eu sou o Deus do seu avô. Vamos lá. Verso 18 agora. Na manhã seguinte, quando ele acorda, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo. Então, verso 20, gente, isso aqui é chave. Jacó fez um voto. Jacó assume um compromisso. Jacó, agora ele vai falar: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o Deus de Isaque, de Abraão. É? Não. Deus, o Senhor será o meu Deus. Ele agora está chamando para si o compromisso. É claro que ele colocou aqui umas condições bem infantis, tá? Mas Deus, ele desce no nível que a gente está. A verdade é essa. Ele estava pedindo aqui comida, ele estava pedindo roupa, ele estava pedindo que Deus o acompanhasse na viagem. Era básico, mas tudo bem. Porque Deus, ele desce no nível que nós estamos. Ele não estava pedindo nada errado, tá? Mas ele poderia ter pedido coisas superiores, né? Mas tudo bem. Deus disse: tudo bem, Jacó, eu vou no nível que você está. E Jacó diz: então o Senhor será o meu Deus. Olha aqui, querido. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Seu relacionamento com Deus tem que ser direto. Você tem que relacionar com Deus de forma direta. O teu acesso é através de Jesus, a escada. Amém? E verso 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então a gente vê aqui, inclusive, que o dízimo é antes da lei mosaica, né? Porque tem muita gente justificando que não dá o dízimo, porque é da lei mosaica. Nós estamos aqui com Jacó, séculos, 3, 4 séculos antes da lei mosaica ser dada. E ele está dizendo: eu incluo minha vida financeira, Deus. Porque quando o bolso se converte, é provável que se converta tudo. Eu acho que o último a se converter na nossa vida é o bolso, é a nossa carteira. É ou não é? Porque nós somos avarentos, irmãos. Nós somos apegados ao dinheiro. E aqui ele está dizendo: Deus, tu serás o meu Deus. É uma aliança com Deus, gente. Um compromisso com Deus. Não é o compromisso com o nome de uma igreja, com a placa, com a denominação. Eu tenho um compromisso com Marcos e com Cristiane. Sim, você tem, mas é secundário. Teu compromisso comigo, com Cristiane, com a igreja, com a célula, com o líder de célula, com o discipulador, isso aí é secundário.
Seu primeiro compromisso é com Deus. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, queria ser o Deus de Jacó. E foi. E foi. Por quê? Porque quando Deus se revela a Moisés em Êxodo 6:3, o que é que ele diz? Eu me revelei pelo nome El Shaddai a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus se tornou o Deus de Jacó. Vamos orar agora? Ele é o teu Deus? É uma pergunta. Ele é o teu Deus? Ele é o Deus pessoal de uma aliança? A aliança é um compromisso com Deus, que a gente faz não baseado em nós mesmos, mas a gente faz baseado na cruz, que nos capacita a permanecermos firmes no compromisso. Feche seus olhos agora. Eu falei de sonho semana passada, mas agora eu estou falando de aliança. Gilgal era um lugar de aliança também. É interessante, porque Betel também é um lugar de aliança. É como se Deus estivesse dizendo a cada um de nós: a aliança tem que ser renovada, de tempos em tempos. De tempos em tempos, irmãos, a aliança, inclusive de um casal que não renova. A aliança, o casamento, o amor, é igual, eu falo sempre nas cerimônias, esse anel aqui, ó, esse anel é feito de ouro 18, ele não enferruja, mas ele perde o brilho. O ouro perde o brilho. Por quê? Porque eu estou usando ele no dia a dia. É o desgaste natural do dia a dia. Ele já não está brilhando mais. Até eu tenho que dar um polimento. Estou vendo aqui, ó, tem alguns arranhões superficiais, mas isso aqui sai. Isso aqui, se eu pegar até uma flanela, um pouquinho de creme dental e esfregar assim com bastante força, vai brilhar de novo. O amor tem que ser renovado. O amor de um casal tem que ser renovado, mas o amor com Deus tem que ser renovado. Quem sabe teu amor por Deus está velho, envelhecido, e o Senhor está querendo um amor ardente. Não é um amor religioso, é um amor vivo. Se você for perguntar às esposas aqui, se você for perguntar a Cristiane: Marcos te ama? Ela vai dizer: sim, me ama. Mas talvez ela diga assim: mas eu quero perceber que ele me ama. Eu quero esse amor expressado. Eu quero esse amor vivido. Eu quero esse amor em pequenas coisas, em grandes coisas também. Geralmente nas grandes coisas a gente não tem problema, mas às vezes é nas pequenas coisas, na pequena gentileza. Hoje de manhã eu mostrei a ela o presente que eu ia dar. Não chegou. Aí eu mostrei: olha, Cristiane, seu presente é esse aqui. Não, mas não precisa e tal. Não, Marcos, mas você não está podendo agora. Eu disse: mas um presente muitas vezes expressa o nosso amor. O sacrifício expressa o nosso amor. A doação expressa o nosso amor. O amor é prático, gente. O amor por Deus não é amor com palavras apenas. O amor por Deus é prático. Essa aliança tem que ser prática. Então vamos encerrar esse culto dizendo: Deus, renova a nossa aliança contigo. Fala com Ele aí, em teu lugar. Diz a Ele: meu amor, Senhor, precisa ser renovado. Meu amor precisa ser polido. O meu amor precisa brilhar de novo. Senhor, o meu amor precisa novamente resplandecer, queimar, arder. Nós não queremos um amor religioso. Nós não queremos um amor frio, um amor só de palavras. Conserva o nosso coração queimando, conserva o nosso coração ardente, conserva o nosso coração, Senhor, aquecido. Aqueça o nosso coração. Nós queremos ser um povo de aliança. Nós queremos o temor. Nós queremos o temor de volta. Nós queremos o temor de volta, esse assombro, essa santa admiração por Deus, pelas coisas de Deus. Senhor, não nos deixe tratar o Senhor e as suas coisas como algo normal, banal, ordinário, comum.
Nós queremos ter o temor do Senhor. O temor do Senhor. Dá-nos o temor. Peça a Ele agora, queridos. Antes de você voltar agora para sua casa, para o almoço com a sua mãe, antes de você voltar para descansar, no início dessa semana, pede a Ele: renova o meu amor, renova a minha aliança, renova o meu compromisso. Me transforma ao contemplar tua beleza. Vamos cantar essa parte. Vamos ficar nessa parte. Tua presença vale mais. Salmo 84 diz: